Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula. Professor Daniel Neto, Geografia. Hoje vamos falar sobre os fusos horários, certo? Material do SAI, primeiro ano, livro 1, capítulo 4. Terceiro ano, livro 1, frente A, capítulo 2. Então vamos lá. Com o passar do tempo e o avanço das tecnologias, principalmente dos meios de transporte e de telecomunicação, houve a necessidade de se instituir os fusos horários, porque você iria ter N horários diferentes dentro de um mesmo país. Hoje, né, isso aí seria bem complicado. Para você ter ideia, lá no final do século XIX, 1800 e alguma coisa, os Estados Unidos tinham mais de 100 horários diferentes. Cada prefeitura instituía o horário que queria. Se você observar, um exemplo que eu sempre dou, em cidades mais antigas, por onde você andar no mundo, você vai encontrar geralmente numa igreja, numa praça, em algum prédio público, em algum prédio, digamos, que seja importante para aquele lugar, um relógio, certo? Você vai ter, por exemplo, aqui na capital da Paraíba, lá em João Pessoa, no Liceu Paraibano, um relógio. Então, geralmente as pessoas pegavam esse relógio central, determinavam um horário lá, geralmente baseados pelo nascer do sol, certo? Eu posso perguntar a vocês de que hora o sol nasce. A resposta é depende, porque depende do período do ano. No inverno amanhece mais tarde, no verão mais cedo, então você não tinha como tomar isso como referência. E aí, né, cartógrafos, geógrafos do mundo todo resolveram, certo, instituir os fusos horários. A gente vai trabalhar com isso agora, né? Primeiro vamos para uma teoria bem rápida e uma tabelinha que com ela você responde qualquer questão de fuso horário. Fuso horário é muito fácil, não tem bicho de sete cabeças, nem cabeça de sete bichos. Então vamos lá, preste atenção aqui rapidinho. A Terra, uma circunferência 360 graus para um dia de 24 horas. Então, quando eu faço uma operação aqui em dividir os 360 por 24 fusos, certo? Isso não pode acontecer, mas eu posso dividi-los por 24. Então eu vou ter 360 dividido por 24, 15 graus, 24 dividido por 24, 1. Então eu tenho 24 fusos horários, cada um deles com 15 graus. Porque se você definir os fusos horários, a melhor definição são faixas no sentido das longitudes que determinam as diferentes horas no globo. Então são faixas de 15 graus. Então eu tenho 24 horários diferentes no mundo. Para cada 15 graus, uma hora. Eu ainda posso ter, o que a gente vai ver lá na frente, o que nós chamamos de fuso quebrado. O que seria esse fuso quebrado? São os fusos não múltiplos de 15. Ok? Então, se para 15 graus eu tenho uma hora, presta bem atenção como é fácil. É a mesma coisa de dizer que para cada 15 graus eu tenho 60 minutos. Ok? Uma hora igual a 60 minutos. Ao dividir essa hora por 15, eu vou ter, para cada 1 grau, eu vou ter 4 minutos. Então, quando os fusos forem múltiplos de 15, eu trabalho de hora em hora. Quando os fusos forem quebrados, para cada 1 grau, eu tenho 4 minutos de tempo. Ok? A próxima parte é a gente saber como as horas aumentam e como as horas diminuem. Então vamos lá. Para a direita, as horas aumentam. Para cada 15 graus, aumenta uma hora. Para cada 1 grau, aumenta 4 minutos. Para a esquerda, as horas diminuem. Para cada 15 graus, uma hora. Para cada 1 grau, 4 minutos. E como o sentido é o das longitudes, eu vou ter como referência o meridiano de Greenwich, que é a longitude 0 grau, ok? E aí,
eu vario de 0 grau em Greenwich até 180 graus para leste e de 0 grau em Greenwich até 180 graus para oeste. Quando eu junto 180 com 180, aí fecha a circunferência, que é de 360. Então, essa tabelinha, essa teoria aqui, é o que você precisa saber para acertar a questão lá do Enem, caso os fusos horários sejam usados nessa prova. Muito simples, muito simples. É só ter atenção. Não tem cálculo difícil, é só atenção, atenção redobrada. Então, eu trouxe um exemplo aqui para a gente ver como é que isso aí funciona. Então, vamos lá. Eu dei ali a cidade de Brasília, certo? A localização de Brasília é 48 graus, mas obedece o fuso 45, né? Obedece a faixa 45. Oeste, e o relógio marca 4 horas. Lisboa, lá na Europa, Portugal, 15 graus leste, eu quero saber a hora de Lisboa. Então vamos lá, olha como a tabelinha vai ser usada agora. Eu venho aqui, ó, passo 0 grau, que é Greenwich, que é o meu referencial, e distribuo os fusos tanto para leste quanto para oeste de 15 em 15, até achar as localidades que a questão me deu. Então eu tenho Brasília 45 graus oeste, então eu dividi o Greenwich, hemisfério oeste, hemisfério leste. Professor, por que usou W e E? Pode aparecer na questão também, certo? L para leste ou O para oeste, sem problema, é porque essa configuração é a configuração internacional, que vem do inglês, ok? Então eu tenho aqui, ó, primeiro fuso a oeste, 15 graus, segundo fuso a oeste, 30 graus, terceiro fuso a oeste, 45 graus, posição de Brasília, relógio marca 4 horas, ok? Vou agora achar Lisboa. Vou lá para o lado leste, primeiro fuso 15 graus, já achei Lisboa. Então eu tenho Brasília em 45 oeste, marcando 4 horas, e eu quero saber o horário de Lisboa. Então eu venho aqui, ó, eu vou para, quando eu me desloco de Brasília para Lisboa, eu estou indo para a direita, então as horas vão aumentar, a cada 15 graus elas vão aumentar 1 hora. Então se em 45 o relógio marca 4, em 30 o relógio vai marcar 5, eu estou indo para a direita. Se em 30 marca 5, eu vou para 15, então eu fui para a direita novamente, mais 15 graus, aumenta mais 1 hora, então em 15 o relógio marca 6. De 15 até 0, eu tenho 15 graus, então eu tenho mais 1 hora. Esse detalhe é importante, certo? Muita gente vai fazer esse pulinho para a esquerda ou para a direita e acaba esquecendo o 0, e aí a conta vai dar errada. Ok? Então 0 conta, porque de 15 até 0 eu tenho 15 graus, que é 1 hora. Então, se em 15 marca 6, em 0 vai marcar 7 horas. Enfim, cheguei em Lisboa. De 0 até 15, mais um fuso, de 15 graus, 7 mais 1, 8 horas. Então, quando o relógio em Brasília marcar 4 horas, em Lisboa marca 8 horas. Exemplo simples, exemplo fácil, mas é desse jeito que cai na prova. Ele vai te dar uma cidade, ele vai te dar uma localidade com a sua referência de localização, ou seja, a sua longitude, vai te dar uma segunda cidade, uma segunda localidade, e onde vai exigir a hora. Agora tem que ter cuidado de não ter medo desse tipo de questão, porque os caras gostam de enfeitar. Por exemplo, podia aqui dizer que Brasília, capital do Brasil, fundada em tal ano, criada com o intuito de ser a capital administrativa, e sair fazendo um texto enorme falando sobre Brasília. Certo? Depois Lisboa, capital de Portugal, que colonizou o Brasil, vai para um lado, vai para o outro, escrever outro texto. Você vai ter uma questão enorme. Porém, o que é que você vai extrair? As duas localizações, tem que ter, claro, e o horário de uma delas para achar o horário da outra. É só isso que você precisa. Ok? Ou também pode aparecer, certo? O livro de vocês mostra isso, aquele planisfério com todos os fusos horários. E aí destacar alguma cidade ali e você procurar a localização dela e fazer os cálculos. Não tem dificuldade não.
Aí aqui, pessoal, eu coloquei aqui menos 3 GMT e mais um GMT, que é para vocês se ligarem numa coisa. Eu posso substituir a longitude, nesse exemplo 45 e 15, pela quantidade de horas a mais, positivo, ou a menos, negativo, que eu tenho em relação ao meridiano de Greenwich. Então basta você pensar na escala numérica lá da matemática. 0 está no meio, Greenwich. Para a direita, os fusos são positivos, então vai de 15 até 180. 0 grau no meio para a esquerda, os fusos são negativos. Isso quer dizer que todas as localidades à direita de Greenwich possuem horas a mais em relação a Greenwich. Todas as localidades à esquerda de Greenwich possuem horas atrasadas em relação a Greenwich. Então, olha como esse 45 graus oeste, que é a posição de Brasília, ele pode aparecer numa questão. Menos 3 GMT. Está dizendo que aquele ponto tem 3 horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich. A sigla GMT, certo? Eduardo e Chegun, né? Eduardo é Greenwich Meridian Time. E se for Chegun é Greenwich Meridian Time, companheiro. Ou seja, hora do meridiano de Greenwich, ok? Só que em inglês. Então o cara vai jogar isso que é para saber se o aluno tá ligado, ó. Menos 3 GMT, 3 fusos a menos que Greenwich. 3 fusos à esquerda, ó. Primeiro fuso 15, segundo 30, terceiro 45. Mais um GMT, um fuso à direita de Greenwich. Mais um, primeiro fuso, 15. Aí você vai até 180, que é o 12º fuso, para a direita, a mais, e até 180 negativos também, no caso, com horas a menos que Greenwich. Então tem que tomar cuidado, que às vezes o cara não coloca a longitude em si, ele usa a sigla GMT para positivo à direita e negativo à esquerda, ok? Eu vou agora passar para vocês uma segunda forma de resolver esse problema, digamos assim. Eu vou até usar o mesmo exemplo, ok? Vou dar uma pausa aqui, fazer a mágica aqui no quadro e volto agora. Vamos lá, pessoal, estou de volta, certo? Agora eu vou usar o mesmo exemplo, ok? Brasília, Lisboa. De outra forma, ali a gente fez contando as linhas, né, as faixas. Agora eu tenho uma equação matemática, coisa bem besta, certo? E aí você resolve como você quiser, certo? Vou estar enviando uma lista de exercícios sobre fusos horários, ok? Para vocês responderem. E na quarta-feira, certo? Hoje é segunda, vocês estão assistindo esse vídeo na segunda-feira. Mas quando for quarta-feira, vamos fazer uma live, ok? De pelo menos 30 minutos para as dúvidas que vocês tiverem sobre os fusos horários. Então assistam o vídeo, anotando as possíveis dúvidas, façam a lista de exercício que eu vou enviar, certo? Para vocês na segunda-feira, direto na plataforma do site de cada um, certo? Lá em material adicional, ok? E aí na quarta-feira, certo? A gente faz uma live bem rápido, tirando essas dúvidas, ok? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou identificar para fazer na continha lá é se as duas localidades elas estão em hemisférios iguais ou hemisférios diferentes. Se tiver as duas do lado oeste, hemisfério igual. Se tiver as duas do lado leste, hemisfério igual. Se tiver uma no oeste e uma no leste, hemisfério diferente. A única coisa que vocês vão ter que prestar atenção no início é isso. Quando os hemisférios forem iguais, eu vou subtrair os valores. Quando os hemisférios for diferentes, eu somo esses valores. Que valor é esse, Daniel? O valor da longitude. O valor que a questão te deu. Professor, mas se a questão não trouxer as longitudes, trouxer lá, como você explicou há pouco, o menos 3 e o mais 1, multiplica por 15. 3 vezes 15,
45, negativo, 45 oeste. 1 vezes 15, 15 positivo, 15 leste. Você pode fazer isso, ok? Para fazer dessa forma. Primeiro passo. Se for igual, subtrai. Se for diferente, soma. Segundo passo. Aí é tudo do mesmo jeito agora. O valor que eu encontrei eu divido por 15. Ok? Esse resultado aqui é justamente a diferença de horas entre as duas localidades. Ok? E o terceiro passo, se eu for para a direita, eu somo. Se eu for para a esquerda, eu diminuo. Somo com o que? Diminuo de onde? Da hora que a questão te deu. Então vamos pegar lá o mesmo exemplo, está ali, certo? Brasília, menos 3 GMT, 45 graus oeste, 4 horas. E Lisboa, mais 1 GMT, 15 leste. Ok? Então, eu identifiquei que as duas localidades estão em hemisférios diferentes. Uma está no oeste, outra está no leste, ok? Então, ó, diferente, eu vou somar. Peguei o 45, somei com 15, achei 60. Beleza, primeiro passo. Peguei o 60, dividi por 15. Por que dividir por 15? Que é o valor do fuso horário. Então, eu achei ó, 4 fusos de diferença entre Brasília e Lisboa. Se é 4 fusos de diferença, é 4 horas de diferença. Quando eu vou de Brasília para Lisboa, eu vou para a direita. Eu estou saindo de oeste para leste. Então, se eu estou indo para a direita, eu vou somar. Somar o quê? O valor que eu achei na continha, que foi 4, com o 4, ó, que a questão me deu lá no início. Ó, 4 com 4, 8. Então, você observa que a gente chegou ao mesmo resultado. Claro, se fizer de uma forma, fizer de outra, encontrar uma resposta diferente, você errou num dos dois. Tem que bater, né? A coisa aqui é bem exata. Então, você pode fazer dessa forma também, certo? Aí é você quem manda, é você que faz. É uma dica que eu vou dar. Geralmente eu faço desse jeito. Certo? É mais rápido, é uma continha bem besta, e você acha o resultado. Se o aluno ou aluna quiser fazer pelas linhas, faz. Porém, esse exemplo aqui é um exemplo com localidades muito próximas. Então aquele sistema de linha fica bom de fazer. Agora, se eu te der uma localidade, por exemplo, 150 graus oeste, e pedir o horário de 165 graus leste, ok? Você tem 10 com 11, você tem 21 fusos de diferença. Então você vai sair riscando, vai ficar uma coisa desse tamanho, você vai acertar, faz. Agora lá no Enem a gente tem pouco mais de 3 minutos para resolver cada questão. Ok? Então essa forma aqui é uma forma mais rápida. As duas são seguras. Mas essa aqui é uma forma mais rápida. Ah, não gosto de fazer conta, tal, tenho medo de errar, não sei dividir, tenho dificuldade e tal. Vai sanar essa dificuldade, tem tempo ainda, o pessoal do primeiro ano principalmente, que ainda falta aí 3 anos. O pessoal do terceiro ano corre que dá para sanar. Essa matemática básica ela é muito importante, tanto nos fusos horários quanto nas escalas, que a gente vai ver isso aí depois. Ok, pessoal? Então, ó, fuso horário é isso. Valeu. Resolver a listinha de questões, anotar a dúvida na quarta-feira live, tira a dúvida sobre fuso horário. Ok? Valeu.